Olá, meu nome é Gilmar Botelho e sejam bem-vindos ao meu canal Gilmar Botelho Plus. Hoje nós iremos falar sobre a parasitologia e iremos iniciar o tema dos artrópodes e a ordem Hemiptera. Porém, para isso nós temos que conceituar algumas coisas. A forésia, ela ocorre quando dois organismos, sendo que um deles busca por abrigo e o outro por transporte. O mutualismo ocorre quando organismos diferentes obtêm benefícios mútuos. O comensalismo ocorre entre duas espécies. Um obtém vantagem, porém sem causar prejuízo. O parasitismo é uma associação que o hospedeiro é expoliado pelo parasito. Um só se beneficia e o outro só recebe prejuízo. A parasitemia é a carga parasitária no sangue. A virulência já é a capacidade de provocar lesão, e a patogenicidade é a lesão propriamente dita causada pelo parasito. Agora falando um pouco sobre o estádio e o estágio. O estágio são as fases biológicas durante um ciclo completo, e o estádio é como se fosse a fase da fase. Por exemplo, se algum parasito está no estágio de larva, ele tem alguns estádios dentro, que seria L1, L2, L3. Essa é a diferença básica. Agora falando um pouco de endemia. Endemia, ela é sempre constante em uma área. A epidemia já é uma forma mais agressiva, inesperada e é sempre em um grande local. A pandemia ocorre em vários países juntos. E o surto, ele é limitado, local e temporário. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre as ações dos parasitos, né? São 7 no total. Começando pela traumática, é quando o parasito ele consegue causar algum trauma no tecido. A forma tóxica é quando ele libera uma toxina. A imunogênica são antígenos dos parasitos que sensibilizam o tecido do hospedeiro. A irritativa ela não causa trauma, porém ela irrita demais o tecido. A ação obstrutiva é quando o parasito obstrui a luz do intestino. A ação inflamatória é quando há a migração de células inflamatórias para o tecido parasitado. E por último, a forma enzimática, né? Que é quando ocorre a liberação de enzimas para a penetração do parasito no hospedeiro. Falando um pouco sobre o vetor. O que é um vetor? O vetor é aquele agente que transmite. Por exemplo, nós temos a doença dengue, né? Então, o vetor dessa doença é o Aedes aegypti, porque ele que transmite, certo? E nós podemos classificar os vetores de 3 tipos diferentes. Né? Pode ser por fômite, ou seja, por objetos, pode ocorrer essa transmissão por objetos, por utensílios. A forma mecânica é quando não tem reprodução e nem desenvolvimento do vetor. E o vetor biológico, como por exemplo, a gente pode citar os artrópodes ou os moluscos, né? Ou seja, é algo vivo, é um ser vivo que transmite. O nome artrópode, ele tem o significado de pés articulados, e esse filo ele possui mais de 1 milhão de espécies descritas. Eles possuem simetria bilateral e possuem um esqueleto externo formado por quitina, e esse exoesqueleto ele tem como função a proteção, sustentação e é uma forma de impedir a perda de água. E eles trocam esse exoesqueleto por outro apenas quando eles precisam crescer. Os apêndices locomotores ou os alimentos sobre a importância epidemiológica, né, nós podemos definir o filo, a classe, a ordem, a subordem e a família desse vetor, certo? Os artrópodes, eles são hematófagos, ou seja, eles se alimentam de sangue durante o repasto sanguíneo. Esses insetos, eles liberam vasodilatadores, inibem a agregação plaquetária e liberam substâncias anticoagulantes e deprimem o sistema imune com agentes imunomoduladores.
Existem dois modos de exercer a hematofagia, que é a solenofagia e a termofagia. A solenofagia, os artrópodes, eles possuem as peças bucais longas e flexíveis e penetram na pele delicadamente. E eles procuram por vasos. Eles não provocam muitos danos à pele, como, por exemplo, os triatomídeos, né? E sendo o vetor do T. cruzi. A termofagia, os artrópodes, eles possuem a peça bucal curta e rígida. Eles não conseguem procurar por vasos sanguíneos, então eles precisam de lesar o tecido e os vasos com a movimentação das peças bucais. Como, por exemplo, a gente pode citar os flebotomídeos, né, que é um dos vetores da leishmaniose. Agora sim, nós podemos falar sobre a ordem hemíptera. Eles possuem um aparelho bucal, né, que é a probóscita, do tipo sugador. E a origem desse aparelho é anteriormente aos olhos. Eles possuem um par de mandíbulas, um par de maxilas, 2 pares de asas que sobrepõem ao abdômen. Eles podem ser separados de 3 formas: fitófago, predador e hematófago. Os insetos fitófagos, eles se alimentam de seivas de vegetais. Eles possuem a probóscita reta e ela ultrapassa ventralmente o primeiro par de patas. Já os insetos hematófagos, eles se alimentam de sangue de vertebrados. Eles possuem a probóscita reta e a probóscita não ultrapassa ventralmente o primeiro par de patas. Já os insetos predadores, eles se alimentam de insetos e pequenos vertebrados, possuem a probóscita curta, mas elas não ultrapassam ventralmente o primeiro par de patas. Essa família, essa ordem, possui uma subfamília chamada Triatominae, que engloba os barbeiros. E eles têm algumas características similares. Eles têm uma cabeça alongada, aparentemente fusiforme. O pescoço é bem nítido, unindo a cabeça ao tórax, e a probóscita é reta e trissegmentada. Mas como é que a gente sabe quando é fêmea, quando é macho? A distinção entre o macho e a fêmea fica pelo esternito, que na fêmea é uma forma pontiaguda ou irregular, como vocês podem ver aqui, ó. Já o macho, a linha contínua e irregular, retinha aqui. Dentro dessa família, eu vou mostrar para vocês agora 3 gêneros que têm uma grande importância epidemiológica. Iniciando pelo Panstrongylus, ele tem uma cabeça robusta, curta em relação ao tórax e subtriangular, com antenas próxima aos olhos. O Triatoma, ele já tem a cabeça mais alongadas, as antenas, elas ficam entre os olhos e o clípio. O clípio é a extremidade anterior da cabeça. E o Rhodnus, ele tem uma cabeça alongada, delgada e as antenas são bem próximas ao clípio. Então, durante a cópula, o macho ele fertiliza a fêmea, depositando os espermatóforos. Ocorre o rompimento e os espermatozoides migram para a espermateca, chegando até os ovócitos. A ovoposição ocorre entre 10 a 30 dias após a primeira cópula e 100 a 600 ovos são soltos. A incubação é durante 20 dias e a eclosão fica no estágio de ninfa, chega até o adulto. A ninfa são 5 estágios. A família Triatominae tem uma grande importância epidemiológica, pois é ela que faz a transmissão do Trypanosoma cruzi, o causador da doença de Chagas. Essas espécies, elas colonizam o domicílio e o peridomicílio, e alguns fatores que potencializam essa transmissão, essa proliferação.
né? Esses insetos, eles têm um alto grau de antropofilia, ou seja, eles se adaptam muito ao ritmo do ser humano, né? Eles se adaptam aos humanos, à rotina, e eles têm um curto espaço de tempo entre a hematofagia e a defecação. Algumas árvores são habitadas principalmente pelos triatomídeos do gênero Rhodinus no ambiente silvestre. São essas 4 que vocês podem ver: a carnaúba, o babaçu, a macaúba e o buriti. E como prevenção, né, nós temos que ter atenção ao saneamento básico e aos inseticidas, certo? A gente tem que ter uma melhoria habitacional, uma educação e uma educação com a saúde, claro, e a aplicação recorrente de inseticidas nos ambientes que a gente sabe que ele tem o barbeiro, que tem o triatomídeo, certo? E agora vocês vão ficar com as diversas espécies que são encontradas no Brasil. São 8 no total. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo sobre quais outros temas da área da saúde vocês querem saber. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e, claro, ativar o sininho para não ficar de fora de nenhum dos próximos vídeos. Então é isso aí e até a próxima!